Ontem nós falamos sobre definições básicas, sobre as divisões da estatística e sobre alguns conceitos, né? Então, hoje nós vamos dar sequência com as medidas de tendência central. Então, nós vamos ver média, mediana, moda. E essas medidas, elas fazem parte de um conjunto que nós chamamos de estatística descritiva, que, como o próprio nome diz, descreve nossos dados. E por que chamamos de tendência central? Então, esse nome vocês vão ver ao longo da aula, que são estimativas que nos dão uma ideia de um resumo. Então, a partir do momento que eu tenho uma amostra, eu vou ter que olhar para os dados, as informações, né, que eu colho dessa amostra, e elas são medidas que me resumem esse trabalho, tá? Então, dentro do trabalho que nós desenvolvemos em pesquisa, por trás desse trabalho, a gente tem esse tipo de situações, né? Todo trabalho ele passa por essas etapas. Então, relembrando o que a gente já falou ontem, mas eu sempre vou voltar, né, nesse esqueminha. Então, a partir da pergunta que nós temos, que a partir dela elaboramos uma hipótese, fazemos alguma ideia do que pode acontecer. Então, nós esperamos que haja ou não diferença em alguma variável em função de um parâmetro ambiental, por exemplo. É uma hipótese. Então, eu vou ter que desenhar um experimento para poder fazer observações e, a partir dela, ver o que a gente vai inferir, né? Se aquela nossa hipótese ela vai ser confirmada ou não. Ok. Então, voltando aqui, a partir do experimento, vou encontrar meus resultados, fazer inferências que vão comprovar ou não a hipótese estabelecida. Então, relembrando aqui, uma vez que eu tenho um grupo que eu vou estudar, então seja um grupo específico, como eu coloquei no exemplo ontem, né, os caranguejos, ou se eu estiver trabalhando com toda a comunidade, eu não consigo fazer uma coleta em que eu tenha todos esses exemplares, e nem é essa a ideia, né? Nós não vamos trabalhar com todo esse universo, senão a gente acaba com a biodiversidade. Então, a ideia é a gente retirar amostras desse universo, amostras que sejam representativas, cuidar para que a nossa amostragem seja aleatória e que tenhamos um universo amostral que seja representativo realmente da população. Vejam que se eu fizesse uma coleta, imaginando que esses animais estão aqui no fundo, né? Imaginem essa tela no canto superior esquerdo, se eu jogasse uma rede nesse cantinho, né? Que ela fosse de tamanho suficiente para coletar aqui esses organismos. Vejam que se eu fizesse uma coleta nesse local e o meu interesse é trabalhar com o caranguejo, eu teria uma amostra com um N igual a 0, né? Nesse cantinho superior esquerdo, eu não tenho representantes de caranguejos. Então, eu vou dizer que nesse local não existe a espécie. Mas quando na verdade existe, eu só não coletei no local que ela estava. Então, é por isso que a gente não fica unicamente em uma amostra, né? Nós fazemos várias amostras, fazemos várias repetições desse desenho amostral até chegar em uma amostra, né, que seja representativa, tá? Então, tudo isso é repetido, mas é importante a gente tomar esses cuidados, porque é a partir dessa coleta de dados, seja em campo, seja em laboratório, é que nós vamos falar sobre todo o nosso trabalho. Então, é do início. Então, um dado muito bem coletado, um experimento muito bem desenhado, ele é a alma do trabalho, né? Você tendo um bom delineamento, um experimento bem sucedido, você consegue depois fazer vários trabalhos a respeito.
diferente de você ter um viés nessa coleta, não ter uma coleta muito boa e falar sobre ela, porque daí você vai estar tendo uma limitação, né? Você está falando a partir de uma amostra que não foi muito bem coletada. Então, não é isso que nós desejamos e por isso que a gente tem no programa, a gente tenta atender todas essas etapas. Então, não dá para se esgotar em uma única disciplina todas essas abordagens, mas a gente tem disciplinas específicas para o delineamento, para os programas, né, de análise, e a ideia é que vocês vão se aprimorando ao longo do tempo, tá? Ok, então, a partir da coleta, nós chegamos nas variáveis. Aqui só alguns exemplos, né? Vamos para a tabela. Normalmente a gente usa a planilha do Excel, né? Ou quem usa o OpenOffice, o Calc, ou diretamente no programa que usa, né? Pode ser estatística, SPSS, Substat, enfim. Ok, então, e agora, né? Essa é uma pergunta que às vezes o aluno ele tem até vergonha de fazer, mas que não deveria. Eu gosto de falar, o que eu aprendi isso também, né, com alguns professores que eu tenho como exemplo, que nenhuma pergunta ela é boba. Não tenham isso como vergonha ou ficarem inibidos, né, para falar, poxa, se eu fizer essa pergunta, meu colega vai achar que eu sou um ignorante. Deixe o colega achar o que for. O importante é que vocês consigam participar e sanar as dúvidas de vocês, porque essa é a ideia, né? A gente está num curso em que temos professores que estão aqui para ajudá-los na medida do possível, dentro da especialidade de cada um, e ajudar vocês nesse processo, né? Então, vocês vão estudar, vocês estão trilhando o caminho de vocês, vão se especializar cada vez mais. E a ideia é essa. Então, a partir de uma pergunta que você pode considerar bobinha, pode ser a pergunta do seu outro colega que tem vergonha também. Então, assim, um acaba ajudando o outro, tá? Então, não tenham isso como... não fiquem inibidos de fazerem perguntas, mesmo que elas sejam simples, tá? Porque elas são importantes. Então, uma delas, que eu adianto aqui, vocês nem precisam perguntar, mas tenho certeza que vocês passaram por esse estágio alguma vez na vida. Tem uma tabela, então teve uma coleta, teve sucesso na coleta, foi tudo bem, tá tudo delimitado, já está digitado na planilha, aí olha para o lado, poxa, e agora? O que eu faço? Né? Desespero. Bom, o que a gente vai fazer? Lembram que qual é o nosso objetivo? A partir daquela amostra, podermos extrapolar para a nossa população e explicar aquele evento que a gente quer explicar, que a gente tanto sonha em entender como que as espécies se distribuem, o que influencia uma determinada espécie, ou quem trabalha com sistemática, né? É uma espécie realmente? Ou são várias espécies? Enfim, nós temos zilhões de perguntas. Então, no caso agora aqui da disciplina de bioestatística, a nossa ideia é que esse dado que a gente coletou já está na planilha, nós vamos precisar explicar o que está acontecendo. Tem alguma variação? Provavelmente. Essa variação ela é explicada por quê? Qual fator, qual variável explica esse padrão que eu estou observando? Então, nós vamos, voltando, né, do método científico lá, do Descartes, a gente vai tentar encontrar um modelo, uma teoria, para dar embasamento para aquela observação que nós estamos fazendo a respeito daquela espécie, daquele grupo de espécies do ambiente, tá? Ok. Vamos trabalhar, não temos condições de trabalhar com toda a população, então nossa metodologia é retirar amostras desse conjunto e, a partir dessa amostra, elencar algumas estimativas. E aí a gente chega na aula de hoje, né? Então, isso a gente viu ontem.
quais são essas estimativas? Nós chamamos os estimadores. São vários. Então, hoje nós vamos ficar com 3. E o mais famoso deles é esse que está aparecendo na tela, nesse círculo amarelo, que é a média, representada pelo x barra. E qual é a fórmula da média? Então, vejam, antes da gente olhar para a fórmula, para a notação científica propriamente dita, como é que a gente calcula a média de um conjunto de dados? Imagine que eu tenho 2 balas e eu vou precisar dividir para 17 alunos aqui da bioestatística. Qual vai ser a média de bala que cada um vai receber? Alguém pode responder aí? Enfim, eu fiz uma conta que não vai dar o número inteiro, né? Mas vai ser algo como 0, alguma coisa, ou seja, ninguém vai receber uma bala inteira. Então, essa é uma média, tá? Então, o que eu fiz na média? Eu peguei o número de balas, desculpa aí, que eu vou representar aqui como somatório de xi, né? Somatório. Por que xi? X são os meus valores da variável que eu estou estudando. Então, naquela tabela, imagine que eu estou trabalhando com tamanho. Então, cada registro do tamanho é um valor de x. Por que é i? Porque em matemática, a gente tem que o i, ele varia de 1 a n. Então, se eu tenho um tamanho amostral igual a 2, no caso do meu exemplo, 2 balas, eu vou somar, né, o valor de uma mais uma. No caso, eu estou com n, né, de balas, mas imaginando na planilha lá, no tamanho dos caranguejos, imagine que eu peguei aqueles 2 caranguejos e medi o tamanho dele. Então, eu tenho o tamanho do caranguejo 1 mais o tamanho do caranguejo 2, e isso é o somatório de cada valor de x, tá? De cada registro, dividido pelo n total. No caso do meu exemplo no slide, 2 caranguejos, o n vai ser igual a 2. Então, é simples assim. Então, esse conceito de média, que a gente já aprende desde o ensino fundamental, ele tem essa notação. Muitos alunos olham para essa notação e já ficam apavorados, mas é exatamente o que vocês já fazem um cálculo mental sobre isso, né? Então, a média é um conceito que está mais presente no nosso dia a dia, ele é mais simples, talvez mais fácil acesso para vocês, tá? Mas agora a gente vai dar uma carinha matemática para isso, né? E antes de entrar nesse especificar a média, a mediana e a moda, é importante que vocês saibam que nós temos sempre 2 exemplos de estimadores, né? Nós temos estimadores que eles são chamados de pontuais e nós temos os estimadores de intervalo, tá? Pontual, ele vai chegar a um único valor para a população. Então, se eu tenho um conjunto de caranguejos, ou de peixes, ou de nemátoda, ou de peixe-boi, eu vou pegar aquela amostra e eu vou resumir em um único valor, que vai ser essa estimativa, que vai ser, no caso, pode ser um exemplo, a média, tá? E nós temos estimativas de intervalo, que eu coloquei esse desenhinho aqui em cima, onde vocês podem ver intervalo de confiança, e uma área pintada de cinza com 95% de confiança, que é uma área delimitada que tem uma importância muito grande para as análises estatísticas. Então, eu delimitar esse intervalo é importante. Esse intervalo que eu trouxe aqui em cima, no canto superior direito do slide, vocês vão ver que o nome dado para ele é chamado de intervalo de confiança. Tem outros intervalos, né, como medida de estimativa, mas o que a gente mais usa é esse. Esse intervalo de confiança, nós vamos voltar a falar sobre ele com mais detalhe na aula de distribuição normal. E vocês vão ver com detalhamento esse padrão aqui, tá?
Então, ele só está aqui agora para vocês perceberem. Olha, do lado esquerdo nós temos um exemplo que é a média, que é um estimador da população, né, da amostral, que vai falar sobre a população. A média é um estimador pontual. E o intervalo de confiança, que a gente vai ver em outra aula, vocês vão ver, ele é um estimador de intervalo. Então, nós temos dois tipos de estimativa que podemos fazer nas nossas amostragens. As estimativas pontuais, colocadas aqui no lado esquerdo do vídeo. Um exemplo é a média amostral. E ao lado direito, a gente tem um exemplo de estimativas de intervalo, que é o intervalo de confiança, o mais usado, e nós vamos voltar a falar dele na aula que vai falar sobre distribuição normal. Tá? Então, vocês vão ver essas figurinhas novamente. Bem, então, a aula de hoje, ela vai tratar, a gente já vai dar entrada, né, no que vocês vão encontrar nos livros, um capítulo específico chamado Estatística Descritiva. Quando a gente tem a tabela, né, chegamos àquela tabela e agora o que fazer? O primeiro passo é a gente fazer o que a gente chama de análise exploratória dos dados. Ainda não é estatística, mas eu costumo brincar que é a hora que a gente está naquela época de namoro, né? A gente começa a perceber, a conhecer um pouquinho mais aquela amostra, né? Então, é o momento do namoro. Ainda não é casamento, né? Mas já começa uma certa intimidade aqui. Então, o que é essa intimidade com os dados? Da forma como eles são coletados, é muito difícil a gente ter uma clareza de como que está se comportando aquela amostra. Então, existem esses estimadores, e eles estão resumidos nessa tabela 2 aqui, que foi retirada do livro do Kim e Kell, que a gente colocou para vocês como um PDF, né, disponível para vocês baixarem. É uma tabela muito simples, didática, que vocês já podem até ver um bom exemplo de como apresentar uma tabela, né? Vejam que não tem linha e várias linhas separando colunas e linhas, né? Ela é bem clara, ela é bem simples e informativa. Então, tem a informação principal que eu preciso, sem ficar com muita poluição visual, tá? Então, resumindo aqui, nós vamos ver tudo isso de uma forma bem diluída ao longo do curso, mas todo esse conjunto de informações que estão aqui, elas são informações que nós enquadramos numa estatística descritiva. É um primeiro passo que eu vou fazer quando eu tenho aquela tabela. Então, uma vez tendo aquela tabela, não se preocupem em logo sair fazendo que teste que eu uso, nada. Por quê? Vocês vão ter que perceber um pouco como é que está se comportando aquele dado. Como é que a gente faz isso? Então, é o nosso primeiro passo. Assim que vocês tiverem uma tabela, vocês vão fazer uma tabela com os dados amostrais, vocês vão fazer esse tipo de análise, que ele começa com a média, mediana, variância, desvio padrão, desvio médio, absoluto, coeficiente de variação, erro padrão, intervalo de confiança, tá? Então, nessa tabela tem a notação desses parâmetros, né, quando eles são populacionais, e das estatísticas, com a representação. Então, vejam, eu coloquei propositadamente essa tabela aqui para vocês, porque no slide anterior, eu não falei que a média é x barra? E agora, nessa tabela, a gente encontra aqui média, mi, né, que é populacional, a letra grega, mas olha só, tem um y barra. E agora? Mas vejam, somatório de y e i variando de 1 a n dividido pelo n. Isso aqui é a média, tá? Então, dependendo do autor, ele usa um símbolo. Apesar da mais comum ser o x barra, e é isso que eu vou usar aqui a partir do tempo, mas eu coloquei aqui para vocês, para verem que às vezes muda a notação aqui, um autor ou outro, ele muda
Então, mudar de X para Y aqui não vai fazer nenhuma alteração, porque isso é apenas um nome, tá? É uma letra para um nome. Mas a gente usa mais o X barra, né? A mediana, que ela não tem um símbolo, né? A gente escreve mediana mesmo. Em alguns programas estatísticos vem escrito MED, M-E-D. E aí é importante para não confundir com mean, né? E average, que é a média. Enfim. Variância, desvio padrão. Vejam, na aula de hoje, não tem aqui a moda, tá? Mas a aula de hoje a gente vai ficar só nesses dois aqui, média, mediana e moda, né? Que não está na tabela. Na aula de amanhã, a gente vai ver variância, desvio padrão. E eu espero que vocês aprendam de uma vez por todas o que é isso. E isso vai facilitar muito a vida de vocês, né? Porque variância é o conceito que qualquer biólogo, oceanógrafo, engenheiro de pesca quer estudar, né? A gente quer estudar essa variabilidade. E tem a ver com esse índice aqui que a gente vai estudar com maior afinco amanhã, tá? Então, a estatística descritiva, nós vamos contemplar aqui todos esses parâmetros. E eles, por isso que, olha, por que hoje a gente vai ficar com média, mediana e moda e amanhã o restante? Porque eles são separados, vocês podem olhar aqui na tela, do lado esquerdo, medidas de tendência central, do lado direito, medidas de dispersão e medidas de forma. Vocês vão entender o que significa cada uma dessas coisas. Tendência central significa que eu vou pegar aquele dado amostral e eu vou fazer um resumo dele e tentar encontrar um índice que vai me dar, assim, se eu tiver que resumir aquela amostra, vai ser aquele valor, tá? As medidas de dispersão são, diferentemente de tendência central, elas mostram variação. O quanto que aquele dado que eu resumi em um único valor, o quanto que ele tá, quanto que os meus dados diferem em relação àquele valor. E para ver isso, tem uma série de medidas aqui, muito mais que de tendência central. E vocês vão entender amanhã por que são várias. Porque é um problema matemático aqui. Imagine, a gente está tentando explicar a variância biológica com uma fórmula. Então, isso não é simples. Então, foram feitas várias tentativas ao longo do tempo e a gente chegou, né? Os matemáticos chegaram em vários conceitos que vão explicar essa variabilidade. E aí a gente vai apresentar todos eles para vocês amanhã. Quando a gente tem uma diversidade, como é o nosso caso, né? Nenhuma amostra é igual à outra. Muito difícil a gente ter homogeneidade nesses dados. Então, isso faz com que nós temos diferentes formas. Nós vamos ter amostras muito variáveis, amostras menos variáveis, amostras mais ou menos variáveis. E isso faz com que gere diferentes formatos, que a gente vai ver isso através de gráficos e de tabelas. Então, vocês vão ver o que significa assimetria e curtose, e não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão entender isso, tá? Então, vejam, todo esse conjunto que está aqui, eles são estimadores que vão fazer com que eu consiga esmiuçar bem aquela amostra. E a partir desse conhecimento que eu vou ter desses parâmetros, eu vou conseguir decidir qual teste eu uso. Então, isso é importante, porque é o nosso primeiro contato com essa tabela, né? A gente vai à fase do namoro. E a gente começa com o que tem de mais básico, que é fazer essas estimativas pontuais. Então, a gente começa com a média, com a mediana, com a moda. Depois a gente vai ver variância e desvio, tá? Então, lembrando aqui dos conceitos, isso faz parte lá do ensino fundamental, que muitos queriam sair correndo de lá e vou fazer biologia porque eu vou fugir disso. Aí, lê do engano. Então, tenho que dar essa notícia para vocês, mas tem que assumir e engolir isso aí. Então, vai ter que relembrar, né? E vocês vão entender por que
E eu espero que ao final faça sentido para vocês. Aí vocês voltem lá, peçam perdão ao professor de matemática do ensino médio, do fundamental. Vai, professor, só agora que eu entendi. Valeu, obrigada, desculpa aí de ter tanta raiva da tua aula. Mas, claro, eu estou falando isso como uma brincadeira. Eu sei que nem todo mundo, né, pensa assim e teve isso, tá? Mas geralmente é isso que acontece, né? A gente às vezes vai para a biologia para fugir um pouco das exatas e descobre que na ecologia tem mais matemática do que a parte biológica em si, né? Enfim, e aí vai fazer sentido para vocês uma série de coisas. Eu costumo comparar, então como sou mãe, né, eu dou exemplos de filhos e eu costumo falar que é o seguinte: a gente quando está no ensino fundamental tem aquele monte de fórmula matemática que não faz o menor sentido na vida, né? Para alguns faz, né? Que já desde cedo tem isso em mente, mas para outros não, a maioria não. E aí eu comparo com escovar o dente. Quando você tem um filho e ele é pequeno, ele não entende por que tem que escovar o dente. É um saco. Aquilo é horrível, né? Poxa, ele quer brincar, ele quer fazer outras coisas. E ele não entende a importância, mas depois que cresce, ele sabe o porquê e, no fim, não que ele vá agradecer, mas ainda bem que teve alguém para orientá-lo a escovar, né? Então, essas são situações que acabam acontecendo, isso é comum com a gente. Então, também quero tranquilizar se alguém tinha pavor de matemática, que, enfim, é assim, né? Então, mais pessoas também compartilham da mesma agonia. E aí, vocês vão ver agora uma forma prática de usar e talvez desmistificar um pouco, né? Essa rigidez, essa frieza que tem um pouco a matemática, né? Bom, então a média, a gente já viu no slide anterior, mas eu pego cada registro do que eu estou tentando estudar e vou dividir pelo número dele, né? O que eu destaquei aqui como importante? A média, ela é como se fosse aquele ponto de equilíbrio de uma gangorra. Então, na gangorra a gente tem as duas extremidades e a média seria aquele eixo que dá a sustentação para os dois lados, tá? E eu coloquei a gangorra aqui para vocês, porque tem um slide posterior, vocês vão entender a analogia com a mediana, tá? A mediana, ela vai refletir exatamente 50% daqueles meus valores. Então, imagine que eu tenho uma amostra com 10 registros, eu tenho 10 linhas digitadas. Eu preciso colocar esses valores em uma ordem, crescente ou decrescente, né? Mas a gente põe em uma ordem, a gente ordena esses valores. A gente não pode pegar do jeito que está na tabela e ver aonde é a metade. A gente ordena esses valores e nós vamos ver exatamente o valor que divide essa amostra ao meio. 50% dos dados vão estar abaixo desse valor, 50% vai estar acima desse valor, tá? Então, ela divide a distribuição exatamente ao meio. E isso, às vezes, gera muita confusão com relação à média, tá? Mas são diferentes. Em algumas amostras, elas podem ter o mesmo valor, mas o conceito de uma e de outra é totalmente diferente. E a moda, assim como a moda, né, em vestuário, é um valor mais frequente. Mais pessoas usam, está na moda, né? É a mesma coisa em estatística. É o valor que mais se repete, tá? Então, agora a gente vai ver cada uma delas, né? E colocar aqui um exemplo. Então, vamos ver. Imagine que eu tenho esse conjunto de dados destacado aqui nessa caixinha azul. Então, eu fiz uma coleta, encontrei 5 indivíduos e eu fui fazer alguma medida ou verificar lá quantos apêndices tinha em determinada região, enfim. Então, eu encontrei aqui, olha, nada, não tem nesse indivíduo, mas ele foi coletado, tá? Eu não posso ignorar que isso aqui existiu.
eu tenho esse registro, né? Ele só não tem aquele caractere que eu estou querendo estudar. Então, 0 aqui, 5, 10 e 10, tá? Como é que eu calculo a média desse conjunto de dados? Eu vou fazer o somatório de cada valor de x, né? Nesse caso, eu tenho um n igual a 5, porque 5 registros, e a média 5. E a mediana? A mediana para esse conjunto de dados é fácil. Por que é fácil? Ela não divide o meu dado ao meio? Metade está abaixo, metade está acima. Então, eu repeti aqui os valores para vocês e destaquei o valor 5, porque ele é o registro, não é o valor numérico 5, mas é a posição em que ele se encontra. Ele está colocando em ordem crescente, né, esses dados, ele está exatamente na posição central. Então, abaixo desse valor, abaixo desse registro, que nesse exemplo é 5, mas pode ser qualquer outro. Então, abaixo desse registro que está na posição central, eu tenho metade dos dados para baixo, metade dos dados para cima. Então, tenho 2 para baixo, 2 para cima. Então, calcular a mediana quando eu tenho um número ímpar, quando o meu n é ímpar, é fácil. Coloco em ordem crescente e verifico o valor que está posicionado ao meio dessa distribuição, tá? E nesse caso, desse conjunto de dados, quem é a moda? A moda é o 10. Poderia ser o 0? A gente não tem, aqui é a ausência, né? Então, a moda aqui é 10, tá? Bom, ainda com relação à moda, vocês vão escutar muito frequentemente, principalmente os que trabalham com a parte de dinâmica de populações, a professora Vitória ministra essa disciplina geralmente no final do ano, vocês vão trabalhar com distribuição de frequência. O que é essa distribuição de frequência? Quantas vezes aquele valor ele ocorreu ao longo do tempo, né? Então, a gente analisa isso através de uma distribuição de frequência. E eu coloquei aqui 2 conjuntos. Imagine que eu tenho aqui a amostra 1 e aqui eu tenho a amostra 2. E encontrei esses valores daquela variável que eu estou estudando, tá? Vejam que nesse exemplo à esquerda, eu tenho 2 valores que se repetem bastante, né? Então, tanto o 7 quanto o 22, eles são considerados modas. Então, eu tenho a moda no número 7 e o número 22. Como são 2, não, então eu tenho 2 valores que mais se repetem nessa amostra aqui. Essa amostra, quando nós plotamos esse gráfico, a gente consegue ver 2 montanhazinhas. Pode ser que uma seja maior que a outra, tudo bem, mas a gente consegue perceber que ele tem 2 modas e a gente chama de bimodal, né, por ser 2. Já nos dados do lado direito, nós temos 3 valores que mais se repetem, não mais 2. Nós temos o 5 também, 5, 7 e 22. E aí nós já chamamos de polimodal, tá? Muitas modas. No caso do exemplo anterior, que é esse aqui, que temos apenas uma moda, nós falamos que essa distribuição ela é unimodal, tá? Então, essa é a diferença. Então, vamos voltar aqui à média, né? Então, eu repeti aqui só para ter a notação, a fórmula. Não vou ser muito repetitiva. E quando a gente tem pouco dado, a gente calcula isso na mão. Mas nós trabalhamos geralmente com planilhas muito grandes, então é importante que a gente tenha um programa que faça isso para nós e nós vamos ver depois como, tá? Mas voltando ainda à média, a média que a gente falou até agora é a média aritmética, que é essa média clássica que nós utilizamos, né? Nós somamos cada registro e dividimos pelo n e aí temos a média. Mas existe também, que é usado muito em concurso, e vai ser, né,
a nova rotina de vocês, depois que finalizarem o mestrado, doutorado, vão concorrer aí a vagas. Normalmente, em concursos, se usa muito média ponderada. Para vocês entrarem na pós-graduação, vocês tiveram uma nota que foi calculada através de uma média ponderada. Então, cada concurso, cada seleção tem um critério, né? Mas como é que se faz um cálculo de uma média ponderada? Vai depender do peso que nós damos a cada elemento que vai entrar nessa conta. Então, vamos usar o exemplo de uma prova, de um edital, porque é uma realidade mais próxima aqui do que vocês vão vivenciar, né? Já vivenciaram e vão vivenciar ainda mais vezes, quando vão pontuar lá currículo e tudo mais. Então, vejam, em uma prova tem a prova escrita, às vezes tem a prova didática, a prova de memorial, a prova de currículo. E dependendo do critério do edital, você tem um peso. Então, vamos imaginar aqui, coloquei um exemplo simples para ser mais prático, né? Aqui, um edital em que tem apenas 2 provas. A primeira, a segunda, mas elas foram, no edital o critério foi diferenciado em que a primeira prova, vamos supor que seja uma prova escrita, tá? A prova escrita tem peso 1. E a prova didática, a apresentação oral, tem peso 2. Então, se for esse o caso, imagine alguém que tirou uma nota 10 na escrita e 8 na apresentação oral. Vejam, o que está interessando para a gente aqui não é a nota final do candidato. Então, a nota final é o nosso X, é o nosso valor, é a variável que a gente está estudando. Então, em uma prova teve 10, na outra prova teve 8. Então, como é que vai ficar? A média ponderada, ela vai usar os valores de X multiplicados pela ponderação. Então, eu tenho P vezes X. O que é esse P? É o meu peso, tá? A prova escrita tem peso 1, então eu vou fazer 1 vezes 10, que dá 10. A prova didática, né, oral, ela teve peso 2, então 2 vezes 8, 16. O que eu vou fazer? Média é a soma dos meus N's, né? Mas nesse caso é ponderado, então eu vou fazer o somatório desta coluna aqui e não desta, tá? Dessa seria uma média aritmética simples. Aqui é a ponderada. Então, eu faço o somatório, que é 26, e divido pelo peso. Eu não vou dividir pelo N, né? Que, na verdade, o N aqui é o número, o N seria o número de provas, né? Se eu fosse fazer a média aritmética, eu iria somar 10 mais 8 e iria dividir por 2. Olha aqui, tá? É a média aritmética. Mas, no caso da ponderada, eu vou fazer 10 mais 16, mas eu vou dividir por 3, pelos pesos que eu atribuí a essas provas. Então, vejam, nesse exemplo aqui, a diferença é muito pequena, né? Fazendo por média aritmética 9, fazendo por média ponderada 8,7. Parece pequeno, mas vocês, mais do que ninguém, sabem que uma diferença de 0,3 pode custar uma bolsa, ou pode custar uma vaga, né? Então, essa pequena diferença, ela é importante, né? Então, tudo depende do referencial. Nosso referencial eu tenho uma única vaga, se eu calculasse por média aritmética, né, teria uma pontuação melhor, mas se o concurso estiver pela ponderada, vai dar uma reduzida, né, no caso, se a pessoa tirar essa nota. Mas, enfim, vejam que elas têm, é diferente a forma de cálculo, e a gente usa muito essa ponderada por concursos. Nos nossos trabalhos, quando a gente quer, por exemplo, ver a média de tamanho, a média de peso, a média de determinada variável, nós usamos a aritmética, tá? A gente não usa ponderada para os nossos animais, para as plantas, tá? Bom, mas isso é importante para vocês saberem calcular, conferir isso. E vocês vão ver que nos programas estatísticos,
existem duas outras médias que aparecem quando a gente pede para o programa rodar, que é a média harmônica e a média geométrica. Vejam que a fórmula de cálculo é diferenciada, é um pouquinho mais elaborada, mas ela não é difícil, né? Tem uma diferente anotação, né? Então tem a harmônica, H barra, a geométrica G barra, mas o N, que é o nosso N amostral, e ao invés de dividir, né? Porque a gente tem o somatório de x, a média aritmética normal, somatório de x dividido por n. Aqui é n dividido pela proporção do nosso x. Então, é 1 dividido pelo valor do x1, 1 pelo valor do x2. Matematicamente, não é difícil calcular isso, tá? Mas quando que a gente usa? Por que que ela não é muito comum no nosso dia a dia? Porque ela geralmente é usada com medidas que são inversamente proporcionais. Vocês vão ver depois, em termos de modelo, quando se tem um modelo inversamente proporcional, ela é muito usada em área, né, da genética, se usa muito, e geralmente quando a gente tem, por exemplo, tempo, velocidade, tempo, produtividade, um exemplo de média harmônica. Você tem, imagine que você vai fazer a reforma na sua casa e o pedreiro diz, eu vou levar uma semana, tá? Então, antes ele fala, eu vou levar uma média aí de uma semana para fazer esse serviço. Aí vocês sabem que nunca é isso, né? Então, tem uma pequena variação aí. Então, pode ser que nos 2 primeiros dias ele tenha uma super produtividade, mas nos últimos nem tanto. Só que quando você calcula a média, talvez dê lá numa semana que ele falou, talvez não. Então, é uma forma de você calcular estimando por partes. Então, você tem um período, mas você quer ver que teve diferenças nesses momentos, né? Então, é uma forma também, usando a média harmônica. E a geométrica, ela é mais usada, principalmente quando os dados eles têm uma escala logarítmica. A gente vê isso muito em crescimento bacteriano, em populações que têm um crescimento populacional que tem esse tipo de comportamento, tá? Que é diferente do crescimento em humanos, por exemplo, né? A gente vai crescendo proporcionalmente ao longo do tempo. Bactéria não, de repente vai duplicando, vai em escala logarítmica, tá? Ou escala geométrica, né? Por isso que ela é chamada de média geométrica. E a fórmula é a raiz do n multiplicando cada valor de x. Tá? Então, ela é usada mais quando o nosso dado tiver uma escala logarítmica. Então, se alguém tiver com um trabalho que tenha esse tipo de estudo, né, com bactérias, provavelmente vai usar essa média e não a aritmética. Mas se o estudo é de relação peso-comprimento, a parte de estrutura populacional, a gente usa a média aritmética normal, tá? Padrão. E agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a mediana. Então, eu voltei naquele mesmo exemplo, né, dos 5 registros que eu tenho, que era muito fácil, porque a mediana aqui, quando eu tenho um n ímpar, eu pego o valor central, tá? A mediana, ela é o valor central de qualquer conjunto de amostras. Mas imaginem agora aqui que eu tenho uma amostra que ela não tem mais o número ímpar. Veja que eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um número par. Como é que eu faço o cálculo? Então, veja, se eu tivesse só 1, 2 e 3 aqui do lado esquerdo da tela, quem que é a mediana? Obviamente, muito fácil, o 2. Por quê? O 2 é a posição central, abaixo dele eu tenho um registro, acima dele eu tenho outro registro, tá ok. Agora, vejam, a posição central aqui, nesse exemplo, é o 2 e o 3, né? Mas a mediana ela é um único dado, ela não são 2 dados. Então, eu não posso falar que é o 2 e é o 3. Não, é um valor. Então, eu tenho que separar aqui igual 50% abaixo, 50% acima desse valor. Então, como é que eu calculo? Coloco esses dados em ordem crescente
e eu vou calcular a média desses dois valores que estão na posição central. Então, eu faço a média de 2 mais 3, divido por 2 e dá 2,5. Então, eu vou encontrar o valor aqui, nesse ponto de interrogação vermelho, desculpem, que equivale a 2,5, tá? Então, vejam, esse exemplo ao lado direito aqui, no canto inferior, eu coloquei os dados como eles são na vida real. A gente não vai numa coleta e vai pegar em ordem crescente os dados, né? Vou pegar o caranguejo menor, depois o maior, o peixe menor, depois o maior. Não é assim, né? Então, a gente coleta, vai para o laboratório, coloca na planilha, e na nossa planilha, os dados eles estão todos misturados. Eles vão sendo colocados na medida que a gente faz a biometria, na medida que vai coletando. Então, os dados eles estão todos distribuídos de uma forma aleatória, assim, né? Ok, então a gente esse antes que eu falo é quando a gente fazia isso na mão. Hoje em dia a gente não precisa mais ordenar para calcular a mediana, porque os programas eles fazem isso automaticamente. Mas vocês precisam entender o conceito, o que o programa estatístico, seja ele qual for, ele vai fazer. Ele tem toda uma estrutura de fórmulas e a parte computacional, que ele primeiro vai ordenar esses valores, para depois ele te dar o valor da mediana. Porque ele vai fazer isso, ele vai colocar em ordem crescente e depois ele calcula a média desse conjunto, que no caso aqui, né, 6 mais 7 dividido por 2 dá 6,5. E aqui é um exemplo que nem precisaria colocar a fórmula, né? A gente consegue fazer isso aqui de cabeça. Mas vejam, para a aula eu trago exemplos simples para que caiba no slide, mas o nosso banco de dados, lembre-se que a gente tem 1.000 dados, 2.000 dados, 5.000 dados. Então, essa ação ela não seria simples se a gente não tivesse um programa que fizesse isso para nós, né? Mas a gente precisa entender o que o programa faz. Então, quando ele coloca a mediana, ele fez esse trabalho por nós. Ele ordenou os dados e já encontrou aqui o ponto médio, tá? O ponto central. Vejam, esse slide aqui, por que eu coloquei os dois para comparação? Então, vejam, esse dado é importante e vocês vão aprender a olhar depois quando vocês participarem de uma apresentação de seminários, por exemplo, no PPGAP. Vocês vão passar a olhar o gráfico do colega e vocês vão começar a perceber essas nuances. Por que às vezes um professor fala assim, pô, não, seu gráfico tá errado, você não deveria apresentar assim, essa análise tá errada. Porque o professor é mágico ou porque ele não gosta de ti? Não, não é isso. Mas porque, às vezes, também não é todo o caso, tá? Mas a gente aprendeu a identificar através de um gráfico se realmente aquele estimador está correto. Então, vejam, como eu coloquei aqui ao lado um gráfico que ele é um histograma, né? Tem as barrinhas aqui da frequência. Imagine que eu tenho uma variável x qualquer, imagine que seja o tamanho do animal que vocês estão estudando, tá? Então, eu vou ter indivíduos menores, eu vou ter indivíduos com tamanho médio, vou ter indivíduos maiores, tá? Vejam que a concentração de dados na região central desse gráfico ela é maior. Então, se eu fosse calcular aqui a média desse conjunto de dados para essa amostra, eu coloquei representado aqui o x-barra, aonde seria a média desse conjunto de dados, tá? É nessa barrinha, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É na 7ª barrinha da esquerda para a direita, tá? Seria o valor da média. E a mediana, ela está na 6ª barrinha. Por quê? Vejam, a partir dessa barrinha, onde eu destaquei média de mediana, eu tenho um valor que vai dividir essa minha distribuição ao meio. Não significa que tem que ter um número igual de barrinhas, tá? A posição central significa que esse valor
metade do meu conjunto de dados está inferior a esse valor e a outra metade superior. Então vejam que eu tenho, por exemplo, nessa barra 5, eu tenho muitos registros. Então, muitos animais tinham esse tamanho, assim como muitos tinham esse tamanho da mediana, tá? Então, se eu somar todo esse N que está para baixo da mediana, eu vou ter exatamente o mesmo número de registros que eu tenho para o lado superior da mediana, tá? Isso falando desse gráfico aqui de histograma. Vejam que a média não coincidiu com a mediana. E nós vamos ver na aula de distribuição normal o que acontece quando elas não são coincidentes, tá? E aí a gente vai ver as diferenças de forma, tá? As medidas de forma. Mas vejam, nem sempre elas são iguais, tá? E a mediana, então, o que eu coloquei escrito aqui? A média, ela é mais afetada por outliers. Quem são os outliers? São valores extremos. São valores muito discrepantes na minha distribuição. E eu montei uma aula específica para isso, né? Para a gente discutir, que é a aula que a gente vai falar sobre gráfico e sobre tabela. Então, se eu tenho dentro do meu conjunto amostral valores extremos, a média vai ser afetada. Por que ela vai ser afetada? Imagine um conjunto de dados que eu tenho valor 10, 100 e 1 milhão. Quanto é a média? Eu vou somar 10 mais 100 mais 1 milhão e dividir por 3. Então, vejam aí quanto dá. Dá um valor gigante, né? Mas vejam que qual é a mediana desse valor que eu acabei de falar? De 10, 100 e 1 milhão. A mediana é 100. Porque 100 é o valor central. Abaixo dele tem o 10, acima dele tem 1 milhão. Então, veja, a mediana desse conjunto é 100 e a média vai dar com certeza algo perto do milhão. Então, a média ela é afetada por esse valor extremo, ela vai puxar por esse valor extremo. Nesse caso, vai puxar para valor maior, né? Às vezes, pode puxar para valor menor. Então, não importa, a questão é que ela é muito afetada por esses valores divergentes que a gente tem do restante do conjunto de dados. A mediana não. A mediana, claro que é afetada, mas ela é menos afetada. Então, veja essa gangorra aqui representada nesse slide. A mediana, quem é a mediana nessas bolinhas? Vejam, esse triângulo azul é o valor da média. Então, a média desse conjunto de dados vai ser 3, tá? Mas, quanto é a mediana? A mediana é essa segunda bolinha. A mediana vai dar 2, porque é o valor central. Então, essa bolinha do meio, que está mais deslocada para a esquerda, ela é a posição central, que ao lado esquerdo eu vou ter uma bolinha, ao lado direito eu vou ter mais uma bolinha, ou seja, ela divide essa distribuição em duas. Mas a média, se eu fosse calcular, ela estaria na posição que está esse triângulo azul, tá? Então, é importante que vocês entendam essa diferença. Às vezes, elas são coincidentes, o mesmo valor. E aí, a gente vai ter uma distribuição normal e a gente vai ver em sequência, tá? E agora, coloquei um exemplo aqui para vocês perceberem que, às vezes, elas não são discrepantes, mas, às vezes, elas podem ser muito discrepantes. E isso afeta a nossa vida, tá? Então, olha os valores de bolsa aí. Vocês sabem melhor do que eu o valor, né, atual. E se a gente for fazer uma média desse conjunto de dados aqui, então eu tenho o valor de uma bolsa de mestrado, de bolsa de doutorado e pós-doc. Como é que eu calculo a média aqui? Eu vou somar esses valores, dividir por 3. Então dá 2.000. E a mediana? Vejam, a mediana, eu estou numa escala gradual crescente, a mediana seria a bolsa de doutorado. Isso, percebam, para esse conjunto de dados, eu não estou considerando aqui bolsa de iniciação científica. Então, para esse conjunto de dados,
entre mestrado, doutorado e pós-doc, a bolsa de doutorado é o valor mediano, tá? Então, eu tenho um valor abaixo e um valor acima. Mas se eu olhar para a média e para a mediana, vejam, seria melhor que vocês ganhassem a média, né? Entre todos eles, e não a mediana, né? Mas, enfim, a mediana é o valor mais próximo aqui, que divide essa distribuição ao meio. Mas, veja, a média com 2.600, ela puxa mais um pouquinho para cima, porque a bolsa de pós-doc, ela é praticamente o dobro da anterior. Então, ela vai puxar esse conjunto de dados um pouquinho para a direita, então por isso que a média fica um pouquinho para cima, tá? E agora, se eu considerar o PIBIC, olha o PIBIC, 400, né? Então, agora na distribuição eu coloquei um valor muito inferior, né? É R$400, né? Comparado a 4.100. Se eu calcular agora a média da 2.050, a mediana 1.850. Vejam que não necessariamente o valor da mediana é o valor real de dado que eu tenho. Porque vejam que agora eu tenho um número par de amostras, né? O meu N é par, eu tenho N igual a 4. Então, quem é a mediana? Ela é um valor que está entre esses dois aqui, entre a bolsa de mestrado e de doutorado. Então, nesse caso aqui, né, continua sendo melhor ganhar a média. Mas vejam, se vocês fossem escolher, vocês queriam uma média que entrasse, que não entrasse um PIBIC, que dá 2.600, ou uma média que considere o PIBIC, né? Então, nem precisam responder. Mas vejam, tudo depende da nossa amostra. Então, aqui eu estou considerando 3, um N igual a 3, aqui um N igual a 4. Então, a média, a mediana, elas são uma função dessas amostras, então elas vão variar, tá? E é claro, eu botei um valor aqui que todo mundo gostaria de estar aqui, né? Então, imagina, isso é um valor de 2019, eu nem perdi muito tempo em procurar o quanto ganha agora, mas imagine, né? Comparando com o bolsista de iniciação científica, se a gente colocasse como o salário de um professor, né? Se chegasse aqui, seria ótimo. O que a gente tem aqui? Vejam, eu coloquei propositadamente para vocês verem o quanto a média é afetada por um valor extremo. Veja que 32.000 é um valor extremo para essa realidade do que a gente está trabalhando aqui, que são bolsistas de pós-graduação, graduação e pós-graduação. A média é muito afetada, né? E vejam a mediana. A mediana está exatamente na bolsa do doutorado. Por quê? Ela é o valor central. Abaixo dela tem o PIBIC e o mestrado, e acima dela tem o pós-doc e um juiz federal, né? Aqui nesse exemplo. Então, vejam, a mediana, tudo isso para vocês nunca mais esquecerem. A mediana, ela é menos afetada por valor extremo. A média não. Vejam, eu vou voltar. Antes de colocar o salário do juiz aqui, a média estava em 2.050. Ela foi afetada pelo valor do PIBIC, que também é um valor baixo, né? Pode ser considerado um outlier aqui, talvez. Ela é afetada, porque, olha, antes de ter o PIBIC, ela estava em 2.600. Vejam, ela já foi afetada pelo PIBIC, 400. Mas nada se compara a um valor extremo. Então, esse salário, ele é um outlier. Na nossa realidade, ele é um outlier, tá? Então, vejam, média é mais afetada por valor extremo, a mediana menos afetada. Então, nesse caso, percebam que se eu preciso escolher um estimador para representar bem o que ganha, a mediana é o melhor estimador, não é a média. Vocês vão entender isso. E eu quero que vocês entendam isso porque, às vezes, existe um preconceito muito grande, né? Tem muitas falas que falam assim, ai, esse é um teste com mediana e aí não presta para nada. Isso é ignorância, tá? Então, o que acontece? Cada conjunto de dados, ele tem um padrão, ele tem um perfil.
Então a gente precisa ver o que modela, qual que é o melhor modelo para explicar esse dado que eu tenho. Não adianta eu ter um valor como esse aqui, imagina, eu tenho isso e eu vou querer enfiar uma média aí só para falar da média. Imaginem que vocês, talvez vocês entendam se eu usasse esse exemplo assim. Imaginem, eu estou querendo justificar que os bolsistas ganham pouco. Se eu usar o valor da média, eu estou sendo realista? Percebam. Claro que não. Então, imagine eu falar isso para um gestor. Olha, considerando alguém que está lá no direito, eu vou tirar, né, do nosso convívio para não magoar ninguém. Mas imagine que eu estou trabalhando aqui com o pessoal lá das ciências jurídicas. Estou fazendo uma comparação aqui e vou falar, olha, um bolsista do direito, ele vai chegar um dia juiz, né? Então, olha, em média, quem estuda direito, ele ganha em média 8.000. Isso é verdade? Não é verdade. Então, assim, a média, ela não está representando o que essas pessoas passam no dia a dia. Então, o que seria mais realista? Seria a mediana. Claro que não é o valor melhor, porque tem muita gente aqui ganhando 400, né, 1.500. Mas ela é mais próxima do que um 8.000. E percebam isso, né? Então, se tiver que encontrar um valor para resumir, nesse caso, seria a mediana, é mais justo. E vejam que aqui eu não inseri o número de bolsistas PIBIC, o número de bolsistas de mestrado, o número de bolsistas de doutorado, de pós-doc e de juízes. Porque o N de cada categoria vai influenciar aqui, né? Com certeza. Eu só estou fazendo um cálculo bem cru, bem simples, só com o valor em si do salário, tá? Não estou falando sobre o quantitativo e nem a vida real de quantos são essas pessoas, mas vocês sabem que nós temos um número muito maior de bolsistas PIBIC e mestrado do que de pós-doc, por exemplo. Então, obviamente, que se a gente considerar esse N, esse valor da mediana vai cair drasticamente. Vai ser muito inferior, tá? Mas a gente não está fazendo esse tipo de análise aqui. Eu só estou mostrando para vocês um exemplo simples de como isso afeta. E de uma forma, assim, com um exemplo que eu acho que vocês não vão esquecer mais, né? Então, vejam, se eu tenho um dado que tem uma normalidade na sua distribuição, que a gente vai ver isso em aula da distribuição normal, eu vou ter a média representativa. Então, se realmente tivesse uma distribuição equânime aqui desses valores, a média seria um bom estimador, mas não é o caso, tá? E eu introduzi hoje esse conceito do outlier, né? E outlier, ele acaba não tendo uma tradução aqui para o português. A gente acaba usando, os programas usam outlier, todo mundo só fala em outlier, mas ele, se fosse traduzido, ele seria um valor muito extremo, tá? Eu falo muito extremo porque o programa, ele identifica o valor extremo e o outlier. Então, assim, valor extremo já é um valor discrepante daquele conjunto, e o outlier é mais ainda. Então, assim, é um valor muito diferente. E qual é o conceito que está por trás dele? Ele é um valor distante do meu conjunto de dados, né? Ele é um valor errado? Então, muita gente tem dúvida sobre isso. E a resposta, ela não pode ser sim ou não sem a gente conhecer esse conjunto de dados e o histórico dele. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem um outlier, ele pode ser um erro, eu coloquei aqui, né? Ele pode ser um erro conhecido e a gente consegue identificar, ou ele pode ser um evento altamente incomum. E é muito sério isso, tá? Nós temos, isso aqui é uma questão ética, inclusive. Por quê? Porque se eu identifico que aquele valor que está muito extremo, se ele é um erro, ok, eu identifiquei, eu verifiquei que ele é um erro, então eu posso corrigir.
Se eu tiver o valor real, eu vou lá e corrijo. Se eu não tiver, eu posso tirar esse ponto do meu gráfico e recalcular meus dados. Mas, se ele não for um erro, escutem bem isso, não pode tirar. Porque daí é antiético mesmo. Aí é você querer ficar ajustando o gráfico para ficar bonitinho e isso não é ciência, tá? Então, eu falo bem rígida isso mesmo, porque eu sei que isso existe, tá? E aí, o que acontece? Não é isso que a gente ensina vocês. Então, o que acontece? Imagine, vou dar um exemplo prático disso. Imagine que eu estou na planilha e lá no campo, estou lá em cima do barco coletando, tá? Joguei minha rede, estou fazendo arrasto. Enquanto isso, coloquei lá o multianalisador, vou medir os parâmetros: temperatura, salinidade, pH, para. Imaginem que eu peguei, tô lá no barco anotando e no meu caderninho, então peguei lá o multianalisador, tava lá, anotei pH 27,9. Eu anotei, tava tão cansada no meio do barco, no sol de 12 horas da manhã, cansada, com fome. Olhei lá, na hora de eu anotar, ao invés de eu anotar 2,9, né, uma coisa bem ácida aí, um lugar bem impactado, 2,9, eu coloquei 29. Isso pode acontecer, eu sou falível, todo mundo é falível, tá? E a gente não sabe, de repente anota errado. Coloca lá 29 ponto alguma coisa e vai, coloca, vem o arrasto, vem isso, e não viu o erro, tá? Passou, foi pro laboratório, vai passar limpo. Aí, imagine que você está digitando e fala 29, não existe isso de pH, né? É um valor que não é compatível. Então, se você tem um aparelhinho e ele salvou, né, o dado, você descarrega lá e olha e checa que deu 2,9, que ótimo, não, é 2,9, com certeza, não era isso. Então, você pode ir lá no seu banco de dados e tirar esse 29, né, você vai botar 2,9. Ou imagine que alguém não anotou no caderno, mas foi direto para o computador e digitou 29 ponto alguma coisa e não 2,9. Isso também foi um erro, né, lá na digitação. Mas se você tem certeza que aquele dado era 2,9 e não era 29, você pode ir lá normalmente tirar e arrumar, tá? Isso não é problema. Pode e tira. Mas o que acontece? Tem determinadas situações que pode acontecer de ter um pH lá de, não vai ser de 29, mas um pH de 9, sei lá, já é alto, né? Difícil de ter lá. Mas, tá, 9. Poxa, quando compara com todos os outros valores do gráfico, esse 9 ficou lá em cima, ficou uma coisa horrorosa. Todos os outros meus valores estão ácidos ali, estão lá do 3, estão no 5. Esse 9 veio para estragar meu dado. Aí você vai lá e tira? Não pode, tá? Porque 9 é um pH real, ele pode acontecer, se ele existiu, ele tem que ficar, tá? Então, é preciso sim tirar. Eu coloquei aqui como um exemplo um copépoda, por exemplo. Imagine que eu vou medir um copépoda. Copépoda é um organismo microscópico. Eu consigo enxergar olho nu? Consigo, eu vejo lá um pontinho dele, mas vou ver melhor na lupa, vou lá medir. Eu não posso ter numa planilha um copépoda medindo 3 metros. É um absurdo, então eu vou tirar, tá? Mas vamos supor que naquele conjunto de dados, que ele varia ali de 0 a 3 micrômetros, por exemplo, se eu tiver um que tenha 6 micrômetros, é um outlier para esse conjunto de dados. Mas, se eu estou trabalhando, eu olho, eu já vejo que ele é discrepante, ele é muito maior. Tá bem discrepante, mas ele é real, é um dado real, eu tenho que manter e depois explicar, olha, é um copépoda a ser estudado aí, né? Porque ele é uma variante importante. E isso é muito importante, tá? Então, isso aconteceu e acontece, né, na ciência ao longo do tempo. Tem casos, inclusive na genética, que
na hora de explicar, né, aqueles padrões de segregação de alelos. Então, o que não cabia lá dentro das proporções era meio que esquecido. E isso não foi explicado. Mas aí só depois, ao longo do tempo, outras pessoas fazendo, vendo que aquela proporção existia, isso foi analisado, investigado e explicado, né? Porque às vezes a gente não consegue explicar aquele valor tão extremo, mas é uma dificuldade nossa, né? Não do fenômeno. Então a gente não pode omitir esse tipo de informação, tá? Então tem que ter muito critério. A gente não pode sistematicamente olhar um outlier e tirar para o gráfico ficar bonito, tá? Então lembrem-se disso. Bem, e aí esses vários gráficos aí vão fazer parte da rotina de vocês. Por que vão fazer parte? Normalmente, nossos dados, eles têm um padrão parecido com qualquer um desses 3 gráficos vermelhinhos que a gente está apresentando aí, com variações, claro, mas em termos de um padrão geral, se vocês forem olhar de uma forma bem genérica, nós temos esses tipos de padrões de distribuição de dados, tá? E eu coloquei aí dados contínuos. Por que contínuos? Lembram da aula de ontem de variáveis? Esses dados, eles são dados numéricos, contínuos. Então, a minha variável ela pode ter qualquer valor entre 0 e mais infinito. Isso significa, por exemplo, um tamanho do animal. Vai desde ele não existir, né, aos micrômetros até grandes tamanhos. Enfim. Então, esse tipo de dado, de tamanho, de peso, eu vou conseguir ter esse tipo de distribuição e a gente não consegue prever isso. Então, você faz uma coleta, às vezes ele apresenta o gráfico como está em cima, às vezes embaixo. Então, eu coloquei no mesmo slide os gráficos representados de 2 formas. Então, vejam, do lado esquerdo da tela, lá no canto superior, a gente tem um dado de distribuição de dados de frequência que ao lado direito, destacado aí em negrito, que parece uma estrada, e a gente tem um sino, a gente pode simbolizar esse gráfico com essa representação, tá? Então, a gente não vai ficar olhando cada milimetricamente que tem uma barrinha em relação à outra. A gente olha esse padrão. De uma forma geral, esse gráfico de barras, ele tem esse padrão. Eu tenho poucos registros com valores abaixo aí de 3, poucos registros acima do 7, e eu tenho um maior número de linhas lá na minha tabela. Muitos organismos, eles ficaram nesses valores centrais, aí entre o 4 e o 6, 7, tá? Então, vejam que aí forma essa montanhazinha aí, tá? O que é esse tracejadinho no meio dessa figura do sino aí de cima? Esse tracejadinho representa a nossa medida de tendência central, que é a aula de hoje. Quem são essas medidas? Média, mediana e moda. Então, vejam, nesse gráfico de cima, que parece uma trilha aí de uma estrada, esse tracejadinho, ele está simbolizando tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda. E por que tem um único tracejadinho? Diferente dos gráficos que estão abaixo, que tem 3 tracejados. Porque nesse gráfico que está acima, que é uma representação desse gráfico ao lado, no canto superior esquerdo, são exemplos de quando o meu dado apresenta distribuição normal. Por que chamado de distribuição normal, né? Foi o nome dado a isso, porque normalmente, numa grande maioria das situações, se a gente pegar um conjunto de dados, a gente tem esse tipo de distribuição. Poucas pessoas, se eu for considerar a nossa altura, né, a altura do ser humano, a estatura, se eu for colocar para vocês, cada um falar a sua altura, nós vamos ter aqui nesse grupo pessoas com tamanho inferior
pessoas com tamanho superior a um valor mediano, que a gente vai encontrar a partir do nosso conjunto de dados. Não tem todo mundo a mesma altura, né? Existe essa variabilidade. Mas quando a gente olha de uma forma geral, a gente, claro que existem exceções, né? Eu faço esse exercício com toda a turma, mas às vezes tem uma turma que tem alguém que tem quase 2 metros de altura. Mas isso é um evento, é o nosso outlier, né? Mas ele fica porque ele está real, foi medido ali. Às vezes tem, e essa curva vai estar um pouquinho deslocada. Ela não vai ficar como essa representação aí da parte superior. Mas normalmente a gente tem esse tipo de distribuição que é normal. A gente tem um valor mediano e as pessoas estão um pouquinho abaixo, um pouquinho acima disso. Bom, ok. E aí, vejam, eu não sei se vocês estão olhando o cursor, mas enfim, a gente tem esse tipo de modelo de distribuição. Já na parte inferior do slide, que eu tenho um modelo para o lado esquerdo e um modelo para o lado direito, tanto um quanto o outro, que aí eles estão resumidos nesse gráfico central, em branco e preto, vejam, do lado esquerdo, nós temos uma maior frequência de dados dessa amostra com valores inferiores ao valor que seria um valor mediano, né? E o lado direito é o contrário. A gente tem uma amostra em que tem muito mais registros de tamanhos maiores do que de tamanhos menores. É possível existir isso? Com certeza. Isso é muito frequente nos nossos dados. Imagine que eu estou trabalhando com tamanho e na amostra que eu fiz a coleta ali do lado esquerdo, eu posso ter pego muito juvenil. Do lado direito, eu peguei muito adulto. Eu posso ter feito uma coleta em um mês, outra em outra, ou eu posso ter feito esse gráfico ser de um local, o outro ser de outro local. Então, as nossas amostras, elas são muito variáveis, mas elas vão ter praticamente uma dessas 3 configurações. Não vai mudar muito disso, tá? O que vai mudar é que às vezes vai ser mais acentuada essa curva para um lado, mais acentuada para o outro, mais cheia de desvios, enfim, mas de uma forma muito geral, esses são os padrões que a gente vai encontrar. Então, vamos olhar agora com calma esse gráfico que está no centro da tela, na parte inferior, que eu tenho esses 2 modelos, né? Vejam que de um lado, o do lado esquerdo, a curva, ela é maior para a esquerda e ela forma Ai, deixa eu beber uma água, peraí. Ela dá uma declinada muito grande no lado direito. E o desenho à direita é o contrário, né? A curva acentuada tá deslocada para a direita, mas esse declive tá à esquerda. Isso tem diferença, tá? Então vamos olhar lá. Vejam, o conceito mais simples, não é a moda? Moda é o valor que mais se repete. Então, a moda sempre é o cume dessa montanhazinha que nós temos aqui. Então, vejam, a moda está representada aqui nessa figura como MO, né? Então, vejam, essa do lado esquerdo, a moda está bem aqui nessa montanha. Vejam do lado direito, a moda está para o outro lado, tá? Se nós fôssemos calcular a média, então se a gente tivesse os valores reais aqui dessa variável x, que nós estamos tratando aqui no x, se a gente fosse fazer uma média para esse gráfico do lado esquerdo, essa média, ela estaria representada aqui, olha, quase nesse finalzinho da curva. E ela, vejam, em relação ao valor de x, ela tem um valor maior que a mediana, que está para a esquerda. E a mediana, ela é maior que a moda. Então, veja, para esse gráfico do lado esquerdo, a moda, vamos olhar agora para esse vermelhinho. A moda seria o valor de 5, tá? Mas se a gente fosse calcular a média, ela seria um pouquinho maior que 5 e a mediana também, tá? Já do lado direito é o contrário.
a média, ela tem um valor menor do que a mediana e do que a moda. E isso tá só numa parte teórica, né? Depois a gente vai ver com os dados e vocês vão logo identificar isso. Então, esses padrões, em matemática, eles vão levar nomes. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã, que nós vamos falar sobre assimetria, kurtose, tem a ver com esse tipo de padrão de distribuição de dado, tá? E vocês vão entender isso melhor. Então vejam, eu repeti aqueles gráficos padrões porque nesse momento não interessa para a gente o número absoluto, aquele valor do tamanho, do peso, daquela variável que a gente está estudando. Interessa vocês entenderem o padrão. Lembra que a gente vai ter que entender o padrão lá da natureza, tentar ver um modelo? Então não interessa muito o valor absoluto agora. Eu quero que vocês entendam esse padrão que está colocado aqui. Então, a gente tem esses 3 tipos de comportamento, tá? Vejam, do lado esquerdo, a gente fala que essa curva ela é uma curva simétrica. Simétrica porque você olha que ela tem um cume e ela tem 2 partes que vão afunilando e elas se afunilam de uma forma muito homogênea, tá? Nesse tipo de distribuição, a média tem o mesmo valor da mediana, que tem o mesmo valor da moda. Isso significa, não significa que a moda é 10, a mediana é 10 e a média é 10, não é isso. Pode ser, claro, mas pode ser assim, que a média seja 10,9, a mediana 11, a moda 12. Pode ter uma pequena variação nesse valor numérico em si, mas em termos estatísticos, eles não diferem significativamente. A gente pode considerá-los que são diferenças aleatórias ao acaso, mas não são diferenças significativas a ponto de eu dizer que são diferentes. Então, eu assumo que elas são iguais, mesmo que seja 10,1, 11, né? Pode ter uma variação numérica, mas a gente vai ver isso com teste estatístico que ele vai dizer, olha, é diferente, não é diferente, tá? A gente tem testes para dizer isso. Nesse momento aqui, apenas a gente está entendendo esse padrão de distribuição dos dados, tá? Depois a gente vai ver como é que testa para entender. E do lado direito, as curvas assimétricas, né? Então, eu repeti aqui e eu coloquei propositadamente o nome em inglês, porque a gente colocou também, né, livros em inglês para vocês, então a gente colocou um em português e um em inglês, para facilitar na hora de vocês lerem, que quando estiver falando sobre esse desvio para direita, quando ele diz isso, né, right aqui, ele está dizendo que ela está afunilando aqui do lado direito. E quando esse daqui, que ela tem um desvio à esquerda, que ela dá uma funilada aqui para o lado esquerdo, tá? Então, esses são os padrões que a gente vai encontrar nos dados, com uma certa variação, né? Pode variar um pouquinho, outro, mas não foge muito desses 3 padrões, tá? E eles são muito importantes, por quê? Porque eles vão dividir a estatística em 2 grandes segmentos. Tem o ramo da estatística, que é uma estatística paramétrica, e o ramo da não paramétrica. Lembra que esses parâmetros, eles são a média e a variância, principalmente. Então, as estatísticas paramétricas, elas são usadas para dados que têm o comportamento como esse dado da notação do lado esquerdo da tela. A média, vejam que a média, ela é um excelente representante dessa distribuição. Ela é um bom estimador. Então, a média, a mediana e a moda, elas são coincidentes, elas são bem representativas. Então, todos aqueles testes que usam na sua fórmula, na sua construção, média ou mediana ou desvio padrão,
eles vão ter esse tipo de conformação parecido, né, com isso, e a gente usa a estatística paramétrica. Já o tipo de dado que a gente tem essa representação, né, simbolizando esse tipo de conformação, eles são dados que dificilmente se ajustam aos pressupostos de testes paramétricos. Eles são dados em que a mediana é um bom estimador, não mais a média. Vejam que nos dois casos, tanto se a curva é acentuada para a direita ou para a esquerda, a média não é um bom estimador dessa amostra. Então, a gente não vai conseguir ter uma boa extrapolação para essa população. A gente pode falar uma série de coisas, mas a confiabilidade não é tão grande. Então, para esses casos, a gente acaba utilizando testes não paramétricos. São aqueles testes que usam Q², são testes que usam mediana ou alguma outra medida, mas que eles não, que eles têm uma heterogeneidade das variâncias. A gente vai ver isso amanhã, tá? Com maior detalhamento. O que significa isso, né? E que tem a ver com esse grau de gordura dessa figura, né? Tem figuras que são mais achatadas, tem figuras que são mais largas, e isso tem a ver com variabilidade, tá? E aí a gente tem todo esse outro conjunto de dados paramétricos, tá? Então, eu repeti bastante isso para vocês, né? Essa aula está bem repetitiva, mas é porque são conceitos muito básicos e muito importantes. Porque vejam, quando vocês vão lá para a multivariada, que tem toda uma elaboração de fórmulas, de modelos e padrões, se vocês não entendem o básico se ele está tratando com média ou com mediana, fica difícil depois entender lá na frente, né? Então, vocês tendo isso bem consolidado agora, isso vai facilitar muito a vida de vocês lá na frente. Vocês vão conseguir acompanhar bem o curso de multivariada, que é o que a maioria de nós tem como dado, né, para poder trabalhar, tá? Então, vejam, aqui eu coloco, né, as referências. Então, eu usei aquela tabela, né, do livro que eu disponibilizei para vocês no SIGA, alguns gráficos dessa aula de bioestatística da Universidade de Ottawa e alguns slides do professor Dr. Manuel, que disponibiliza as aulas deles, né, gratuitamente. Inclusive, depois, se vocês quiserem também, eu posso passar, né? E que, enfim, são dados úteis que foram bem compilados, né, por esses autores, e aí eu copiei, né, trouxe para cá. Sim, então, antes de eu mostrar para vocês, né, uma tabelinha e como que a gente vai olhar a média, a mediana, a moda de uma forma bem prática, hoje a gente ficou unicamente com essas medidas, com essas 3 medidas, média, mediana e moda, que são as tendências centrais, né? Eu resumi. Então, hoje, a gente só falou em dado que resume a amostra. É aquela parte central, média, mediana, moda. Amanhã, a gente vai ver todo esse lado direito do slide. A gente vai olhar cada conceito desses, tá? O que significa cada um, com um exemplo. Então, amanhã é uma aula que eu considero muito importante, porque é a aula que eu quero que vocês compreendam melhor o que é variância estatística, né? A variabilidade biológica, a gente tem a genética aí para explicar para a gente, mas nós estamos falando dessa variabilidade estatística, que ela, de uma certa forma, é uma medida dessa variabilidade biológica, mas ela é uma medida matemática, né? De comparação entre amostras mais variáveis, amostras menos variáveis, que em um segundo plano reflete a variabilidade biológica, mas é diferente, tá? E é muito importante porque a variância,
é o que está em qualquer conjunto de dados que a gente tem. Então, com exceção a alguém que está fazendo a descrição de uma espécie única que ela vai trabalhar com aquele exemplar e vai descrever, todo outro tipo de trabalho, seja com o pescador, seja com o animal, seja com o vegetal ou com os parâmetros ambientais, então, independente do que é o trabalho de cada um de vocês, certamente todos vão trabalhar com esse conceito. Então é importante que vocês entendam isso para facilitar a visualização da amostra de vocês e depois o encaixe. Ah, posso utilizar esse modelo, aquele modelo, e vão entender, porque esses conceitos são os conceitos que estão por trás de cada teste estatístico. Então, vocês precisam entender esses conceitos para saber por que esse eu não posso usar porque não tem variabilidade homogênea. Ah, esse aqui é heterogêneo. Não, tem que usar esse teste. E a partir daí, então, a gente vai dar continuidade, né, a essa parte bem introdutória, bem básica. E então amanhã a gente vai ver dispersão, né, essa parte de dispersão. Depois a gente vê a parte de gráficos e tabelas, já entra em distribuição de probabilidades, que a gente vai aprender o que é uma distribuição normal. Depois da distribuição normal, vocês vão aprender testes de hipóteses. Por que testes de hipóteses? Porque todo teste estatístico é um teste de hipótese. Qualquer teste estatístico eu tenho uma hipótese nula e uma hipótese alternativa que eu vou aceitar ou eu vou rejeitar. E a partir daí vocês vão ver teste TEC, quadrado, análise de variância, regressão e dar continuidade, tá? Então, essa parte teórica a gente fica por aqui.